Olá, pessoal! Chegamos novamente aqui com Vivamente, esse programa que está se tornando de utilidade pública, porque aqui você sabe tudo que a Igreja Batista do Morumbi está fazendo, quais são os sonhos dos nossos pastores, da liderança da igreja, mas também dos membros da igreja, porque aqui no Vivamente você tem os testemunhos de tudo que acontece no coração da nossa igreja. Então, a gente queria hoje te dar as boas-vindas ao nosso programa. Bem-vindo, você que está nos assistindo aí na sua casa. E queremos apresentar os nossos entrevistados hoje. Pastor Lisânia já é cadeira cativa em todos os Vivamente, pelo fato do seu testemunho, da sua vida e do seu amor que ele tem por tudo isso que nós estamos falando aqui hoje. Então, pastor Lisânia, você já conhece já a fundo, né, a vida dele. Enquanto que a doutora Ana é uma médica pediatra com pós-graduação em várias áreas. Ela me deu aqui, eu vou pedir para ela falar um pouquinho disso, mas ela trabalha também com a família, foi médica da família, trabalha com Einstein há 16 anos, é isso mesmo, né? 16 anos, né, Ana? Agora fazem 16 anos que eu estou trabalhando na parte de responsabilidade social, né, junto ao Hospital Albert Einstein, fazendo medicina da família. E todo mundo pergunta, né, você é clínica, você é o quê? Não, a medicina de família, ela cuida de pessoas. Então, pessoas no seu contexto, né? Então, assim, a gente vê a pessoa no âmbito social, no mental, no espiritual. Aí a gente consegue fazer um diagnóstico, fazer um tratamento adequado com uma equipe inteira em cima disso. Que então, legal. a gente faz com equipe multi e assim a gente consegue um êxito, uma promoção da saúde atendendo também as doenças agudas. Né? Que legal, Ana. E você se formou aonde, Ana? Você Eu me me contou. formei na Universidade de São Francisco. Olha que legal. É uma universidade muito bacana. Eu conheci o reitor lá da universidade, que é o pai do Joel, pastor Lisânias. Joel, que é professor no seminário e da igreja Reviva em Atibaia, né? Muito Isso. querido nosso também. É. Então, queridos, hoje o nosso papo é sobre toda essa parte social e também essa parte da economia informal, dessa gente que mora em condições, muitas vezes, que é bem difícil para eles manterem até o distanciamento. Então, eu queria muito hoje que a gente trabalhasse essas questões, e aí já vou começar te perguntando, Ana, qual a realidade da situação de infecção no setor informal hoje do estado de São Paulo? Você tem essa ideia de... A gente tem uma boa ideia. Assim, eu queria só para a gente assim se situar, porque dá a impressão que a pandemia está controlada, né? E ela não está controlada, não. A gente está sim, a gente está num patamar da Covid e a gente não sabe o que vai acontecer. Provavelmente os casos vão subir depois dessa flexibilização toda, ou se daqui para frente eles vão descer. O que a gente tem aí é que a gente sabe que a ocupação dos leitos hoje está em torno de 63%. Foram esses dados que eles apresentaram. Só que 63% não foi contabilizado que foram criados muitos leitos de UTI. Então, assim, em março, o 90%, o 63% não é uma queda. Né? Isso aí é uma conta matemática. Então, a gente sabe que estão sendo, assim, a prefeitura fez uma força-tarefa nesse sentido da criação de leitos, tudo, mas a gente ainda está em alta. E para a gente falar pela Organização Mundial da Saúde que uma pandemia ela está controlada, este não é o único critério. A gente tem que ter menos de 5% dos testes negativos, isso para fazer um teste de massa, que a gente não tem. A gente tem que ter um controle, uma diminuição do número de mortos, mas isso é uma diminuição em 2 semanas, não é assim uma coisa assim focada. A gente não teve essa diminuição do número de mortos, pelo contrário, a gente teve um aumento.
A gente está com 1.200 casos na Grande São Paulo, só que esses 1.200, uma subnotificação monstro. Então, a gente até hoje saiu uma matéria que é o que a gente calculava mesmo, que esses 1.200 devem estar em torno de 10 vezes mais, de 1.200.000 casos. Então, assim, o que a gente... Você está falando em São Paulo. São Paulo. Então, assim, o que a gente enfrenta é uma dificuldade de comunicação mesmo. E isso dá uma falta de credibilidade grande para a gente. Porque a gente está... Eu ouvi dizer que aquele hospital campanha do Pacaembu vai ser desativado, é isso mesmo? Ele está com 33% dos leitos agora, né? 33 leitos, desculpa, de 200 leitos. Ele já chegou a 3 vezes mais que isso. E, assim, teve uma queda, sim, mas foram abertos inúmeros outros leitos em outros lugares. E se a gente pensar, pastor, que esses hospitais de campanha, eles não são para casos graves. Eles são para casos de baixa e média complexidade. Então, a gente está com um acompanhamento nas unidades de saúde, o monitoramento desses doentes, a gente está com protocolos, com fluxos que eles mudam da manhã para a tarde, da hora do almoço para 5 horas. Então, a gente está fazendo um trabalho muito bom. Então, isso é reflexo, provavelmente, desses hospitais de baixa e média complexidade estarem fechando. Então, a gente está acompanhando o nosso doente muito de perto, a gente atende, aí, dependendo do caso, a gente transfere ou não, vai ligar uma pessoa para ele daqui 1 dia, 2 dias, 4 dias, dependendo do caso, vai dar um retorno para a gente. Então, a saúde em São Paulo, em se tratando do Covid, ela está muito boa. O que a gente está muito angustiado mesmo é o fato da população, assim, a gente até entende que a população está perdida, porque tem uma informação de um lado, tem outra informação do outro, e, assim, muitas vezes os nossos governantes não falam a mesma coisa do que a gente está vendo ali. E, assim, ao mesmo tempo que ela está perdida, a gente entende que ela precisa, principalmente a população da periferia, ela precisa trabalhar, mas ela não precisa passear no shopping, ela não precisa andar sem máscara, ela não precisa ir a festas, ir a baladas, ficar com os bares abertos. Então, assim, a gente tem alguns sims que o poder público não está ajudando, né? Eu preciso trabalhar, mas aí eu me dou com aquele transporte público lotado, né? Aí, ao mesmo tempo, a gente está testando a população, sim, sobre critérios. A gente está fazendo o PCR, né, que é o padrão ouro hoje. Então, a critério clínico, a critério médico, a gente faz. Eu dou o diagnóstico para aquela pessoa, eu dou o atestado para a família inteira, eu falo para aquela família, fique em casa, ela não fica. Ela vai na casa da vizinha, ela continua trabalhando, porque ela é um caso leve. E se a gente lembrar que 80% dos casos são leves, e se a gente lembrar que os assintomáticos, eles são 40%, e a gente não sabe quanto desses assintomáticos eles estão transmitindo. O que é uma unanimidade entre os infectos é que eles transmitem sim, senão a gente não estaria com a doença do jeito que está. Então, assim, a gente fica numa luta, e uma luta desigual. Então, assim, o nosso cansaço não é um cansaço, é uma repetição, e nessa repetição a gente tem vitória, sim, né? A gente tem pessoas que nos ouvem. Na medicina de família, a gente cuida de 1.000 famílias. Cada equipe de saúde é responsável por 1.000 famílias. Então, aquela equipe, a gente volta lá atrás, né? No meu médico, o médico da minha família. Então, eu conheço as pessoas pelo nome, eles me conhecem pelo nome. Então, assim, esta credibilidade que a gente tem ainda está salvando um pouco. Mas a luta com uma população que fica em frente à televisão praticamente, né? 24 horas, numa hora dessa que estão todos fechados em casa,
é difícil, porque o que passa na TV não é o que a gente passa muitas das vezes. Então, assim, a minha dificuldade, a nossa dificuldade no setor da saúde é exatamente essa, ouvir, né? Porque se a gente fosse mais ouvido, eu acredito que a gente já estaria declinando essa curva. E, assim, eu acho que fica uma dúvida muito grande, né? Assim, dando uma introdução ao Covid, como que é transmitido, né? Porque, assim, eu acho que o mais difícil, isso não é para a população informal, para a periferia, eu acho que é para todo mundo. Eu afiro a sua pressão, 3 aferições, ela está alta, o senhor tem hipertensão, olha, seu exame da glicada está valor tal, o senhor está com quadro de diabetes. É uma coisa palpável. Agora a gente está lutando com o invisível. Então, é a nossa palavra com o invisível. Então, assim, como é difícil a gente falar. Então, como é difícil aceitar. E, assim, a transmissão, por isso, assim, a gente passa nas ruas, muito perto aí da igreja, a questão de 3 minutos, a gente vê aquele aglomerado, ninguém usando máscara. E esse vírus, ele só passa por 3 lugares, né? Ele passa por aerosol. O que é aerosol? São essas gotículas que a gente expele quando a gente fala, quando a gente tosse, quando a gente espirra. Então, assim, se eu usar máscara, se eu ficar no distanciamento, vai ser muito difícil. Agora, assim, esse é o contato direto. Agora, qual que é o problema, por exemplo, de uma condição lotada, de um transporte público lotado? Eu não vou ter esse distanciamento e, por exemplo, uma pessoa contaminada colocou a mão naquele ferro, está lá em pé. Eu vou lá, coloco a minha mão, logo em seguida eu coço o meu olho, eu peguei. Né? Ou assim, como a gente vê no supermercado, o supermercado para mim agora é assim, a coisa, pensar que eu tenho que ir no supermercado para mim é muito difícil mesmo, porque assim, o que você vê, supermercado não é para família, né? Porque agora é um passeio. Então você vê o vovô, a vovó, o netinho, todo mundo no supermercado. Aí você vê aquele vô que põe a mão na máscara, ele tira a máscara, ele coça o olho. Aí ele põe a mão no que ele vai pegar, ele troca. Eu falo, ai meu Deus. Aí então, assim, o difícil para a gente é a gente ver, a gente está vendo, como a gente vê no supermercado, eu vejo assim, na comunidade, às vezes, mortes anunciadas. Olha, Ana, nossa, isso aí vai ser muito legal. Nosso papo aqui vai ser muito legal. Eu queria ver com Li agora, Lisânias, né? Aos mais chegados. Li para nós aqui né? E dentro de casa. Lisânias, fala para a gente, porque nossa igreja está muito preocupada. Ela foi a primeira igreja preocupada, eu creio que no estado, em fechar, até porque nós entendíamos que essa situação era muito grave. Então, agora, para voltar, a gente também tá muito resiliente aí e resistente ao mesmo tempo. Fala um pouquinho sobre essa questão, né, de que a preocupação da nossa igreja em relação a isso que a Ana estava colocando, né, a falta de cuidado das pessoas. Está sem o som ali. Primeiro, meu abraço a cada um. A minha alegria de estar com vocês de novo. Ana, muito obrigado por isso, pelo que você falou. O que você falou aumenta a nossa urgência, ansiedade de poder trabalhar melhor com esse grupo, aquilo que está na nossa mão. Mas, pensando no futuro, ou no futuro próximo, né? Aquilo que norteou a gente num fim de semana que seria o aniversário da igreja, uma festa toda preparada, toda montada, e nós resolvemos não ter a festa, quando não tem nenhum mérito nosso aí, nós não fazemos níveis superiores, mas a gente pensou muito, o que é melhor para a igreja, nossa igreja? Uma festa de 40 anos, ou corremos o risco de contaminação? Então, o governo não teve lá em fechar igrejas ainda, a gente resolveu fechar. O norte era como é que vamos cuidar melhor do nosso rebanho nesse contexto. E esse princípio continua valendo. Mesmo que amanhã o governo dissesse, olha, pode abrir
daqui a 2 semanas as igrejas, nós não iríamos nessa direção. Principalmente por isso, porque o que é que vai nos garantir naquilo que é humano? Estamos acima de Deus, mas naquilo que é humano, impedir que haja uma proliferação, haja uma contaminação. Porque, por exemplo, não iríamos trazer logo de frente os mais idosos. Nem eu posso ir na igreja quando começa esse protocolo. Mas aí vem os mais novos. Os mais novos, um dia vão visitar os avós, pode transmitir, não sei se é assim. Mas o nosso cuidado vai ser não corrermos com datas. Data é menos importante, é mais importante cuidar com o rebanho. Temos um planejamento de uma volta gradual. Imagine que, mesmo com o que a Ana falou, que é verdade, a gente vai para o culto. Mas não vamos cantar, porque se é pelas goteiras que sai da boca que se transmite, já pensou um culto, vai ficar todo mundo calado, sem poder expressar, sem poder abraçar. Vai ser uma coisa muito estranha, né? Então, tudo isso a gente está trabalhando. E como vai ser essa volta? Sem correria, sem atropelos, de modo que, quando você vier ao nosso salão de novo, você possa sentir-se seguro, segura, de que naquilo que é humano, a gente... Então, tentando ser mais curto, eu diria que preocupados com data de reabertura. Nós estamos orando, preocupados com o bem-estar da igreja nesse contexto. Isso é muito importante para você, que é membro da nossa igreja, saber que há um cuidado muito especial com você. A tua saúde é importante para nós, então fique em casa. Aguarde o que Deus vai colocar no coração da gente, porque estamos trabalhando em conjunto com todas essas organizações e a ciência, né, que tem dado para a gente aí os dados importantes para o futuro. Ana, fala para a gente agora um pouquinho quais são os grandes desafios que, na tua área, trabalhando hoje, como é que tem sido o trabalho dentro da comunidade, os grandes desafios que você tem passado? O maior desafio é trabalhar com uma população de altíssima vulnerabilidade, né, que a gente tem. Então, você fala, você precisa... Quando eu falo, eu dei um diagnóstico positivo, a pessoa não fez isolamento, eu não culpo essa pessoa, porque também a gente se imagina num lugar, às vezes, de 4, 5 metros quadrados. Muitas vezes a gente tem famílias com 8, 10 pessoas nesse ambiente. Então, o nosso desafio é falar para uma pessoa que não tem, que fica num cimento, num chão batido, para ela falar, você passa na rua e fala, fique em casa. Mas assim, como assim fique em casa, né? Então, assim, se o meu lugar é ali na praça, conversando com a minha comadre, que ali é a minha diversão, é o meu dia a dia, né? O que eu vou fazer na minha casa? E na minha casa eu tenho asma, né? Eu tenho enfisema. O que eu vou fazer naquela casa que não tem ventilação? Então, assim, o desafio maior para a gente é lutar contra o invisível primeiro, lutar contra a situação de vulnerabilidade que a gente se debate direto, manter a nossa saúde mental, que eu acho que agora, mais do que nunca, a gente, comunidade de saúde, a gente está muito junto, a gente está, assim, um dando força para o outro, e cada vez, né? E, assim, um dia após o outro, falar que a gente não tem medo é uma mentira, né? O medo, ele assola, assim, desde a hora que a gente pisa lá, e a primeira coisa é, Senhor, me guarda, né? Até a hora que eu saio e falo, graças a Deus, né? E a minha frase hoje é, a sua graça me basta, porque a gente está pegando muitos casos, quando a gente começou a testar, a primeira remessa de testes não deu nenhum negativo, então a gente está com muito critério. Então, a nossa maior preocupação é isso mesmo, essa vulnerabilidade, essa falta de acreditação e essa falta o que a gente vai fazer, né? Como será o dia de amanhã, né? As pessoas estão morrendo do meu lado e eu não sei o que eu estou fazendo.
Qual que é o maior problema que eu encontro hoje também? As doenças crônicas estão muitas vezes sendo deixadas de lado. A gente está correndo atrás. Mas, assim, a gente está correndo atrás daquele pedaço. Será que todos estão correndo atrás? Quantas cirurgias foram canceladas? Quantos tratamentos oncológicos foram cancelados? Então, assim, a gente tem uma preocupação enorme, né? Porque, de repente, a gente tem o Covid, mas o hipertenso continua hipertenso, o diabético continua diabético, e mais hipertenso, e mais descompensado, porque ele está em quatro paredes. O que ele tem para fazer ali? Ver televisão e comer, né? Então, assim, e aí você fala uma alimentação de qualidade. Não tenho como. Né? Como eu vou ter uma alimentação de qualidade se eu estou dependendo de um auxílio emergencial, de muitas das vezes, né? Que eu dependo daquilo. Então, assim, nosso maior desafio é tentar melhorar essa realidade, né? Buscando qualidade de vida, tentando ouvir essa população e como muda o ouvir, né? Porque a gente fala, tenta evitar o serviço de saúde, mas quando aquela pessoa vem, você vê que ela não foi ali por nada. Ela foi ali para um desabafo, para um momento, porque ela queria alguém que pudesse ouvir. Então, essa é a minha maior medo mesmo. Né? Pastor Lisânias, eu fico aqui pensando em tudo isso que a Ana está contando para a gente. Isso é a nossa comunidade, né? Nós estamos vivendo numa comunidade que tem dois lados, como se estivéssemos divididos por um muro, onde de um lado nós temos a carência, do outro lado você tem a abastância de tudo que uma pessoa poderia ter. Você tem os condomínios de alto padrão e tem as comunidades carentes, né? Então, a minha pergunta para você, Li, e eu sei que você tem um coração no nosso bairro, como é que você vê o trabalho da AMIS, que tem sido o nosso grande trunfo, né? O nosso braço social? Como é que você tem visto no meio da pandemia, né? No meio dessa narrativa da Ana, como é que você vê a nossa igreja atuando, Li? Humberto, tem um pouco de realidade aqui na resposta e um pouco de sonho. Enquanto a Ana, especialmente nessa última parte da fala da Ana, eu fiquei imaginando que o que ela faz com essa atitude, ela não somente é uma agente de saúde, mas ela é uma agente, claro, ela é médica, a gente sabe mesmo dizer, ela é não somente uma agente de saúde, mas ela é um agente de esperança. E como ela falou, a pessoa às vezes precisa só falar, alguém que ouça, alguém que não vá condená-la porque ela está na praça, em vez de estar em casa. Em casa não cabe, são 5 pessoas, um cubo único talvez de 10 metros quadrados ou menos. Eu creio que essa é uma expressão do que a igreja precisa ser nessa hora. A igreja precisa ser um lugar de esperança. Talvez a igreja não tenha condições de dar todos os remédios, dar todo o sistema de saúde, dar todos os recursos materiais. Mas a gente precisa ser agente de esperança, especialmente para aquele outro lado da nossa igreja. Então, aí que entra a AMIS. A AMIS consegue resolver os problemas da comunidade? Todos não. Mas a AMIS está atuando especialmente com as crianças, uma maneira de atenuar a falta de esperança que as famílias têm. Então, pensando a longo prazo, esquecendo esse intervalo da pandemia, a AMIS tem um papel tão crucial ali na comunidade, um papel de trazer norte, de trazer direção de vida, de trazer disciplina, de trazer organização, de trazer para as crianças vislumbrar um futuro que não é um futuro de traficar drogas, mas um futuro de estudar, de criar uma família diferente. E, para mim, tudo isso tem a ver com aquilo que Deus falou através do profeta Miqueias. O que é que Deus espera da gente? O que é que Deus requer de você? O povo estava centrado nele mesmo, os líderes centrados neles mesmos, havia situação do rico sobre o pobre, do governo sobre a nação, dos líderes religiosos sobre o povo. Qual a resposta que Deus dá? 3 coisas.
Deus pede que o povo ame a misericórdia, pratique a justiça e ande humildemente diante do seu Deus, diante dele mesmo. E essa frase, especialmente, pratique a justiça, é uma palavra rica na língua do Antigo Testamento que tem a ver com promover o bem, suprir o bem. Justiça é refletir Jesus para as pessoas. Por isso eu conectei com o que a Ana falou. Na hora que a Ana houve uma família, até que foi diagnosticada em termos positivos do Covid, ela não pode ter um olhar da Ana, ou de quem quer médico que seja, um olhar de desesperança, se eu posso falar assim. Mas um olhar de que estou junto. O que a gente puder fazer, não vai fazer tudo, mas estamos juntos. Então, para esse momento, agora voltando ao momento da pandemia, a AMIS tem tido um papel relevante, não somente distribuindo máscara, distribuindo alimentos, parceria que ela fez com o supermercado aqui perto, e por um tempo supriu 300 refeições diárias. Claro que tem muito mais coisa para fazer, mas eu creio que são pequenos sinais de Deus para a comunidade, através da nossa, que Deus deu muito para ela. Eu creio que, olhando para o futuro, a coisa que eu mais não sei, eu falo muitas vezes de púlpito, né, que Deus nos colocou ali de propósito. A minha igreja é para os dois lados. Eu tenho ficado animado com... São poucas famílias ainda, da Vila Andrade, que vêm para a nossa igreja, para o nosso culto. É uma coisa nova, não temos isso no passado. As próprias circunstâncias peçam que alguns comecem a sentir no nosso salão, pelo menos no salão, iguais. São diferentes, mas são iguais. E eu espero que nesse contato, através da mesa ou individualmente, a gente possa chegar na comunidade. Não como igreja, não para dizer que a Igreja Batista no Morumbi, mas por isso, Ana, eu até agradeço o que você falou, porque para mim ilustra isso. Né? Você não está lá na comunidade com a camiseta Igreja Batista do Morumbi. Você está na comunidade com a atitude de Jesus. E para mim esse é o caminho de mudança. A gente não vai conseguir resolver o problema de São Paulo em termos de saúde. Mas podemos ali prover alguma coisa na comunidade. No momento, nós demos máscaras, refeições, projeto de leite, muita coisa foi feita que a gente nem tem divulgado. Tem muita coisa que a AMIS fez. Mas eu queria dizer dentro da sua pergunta, Humberto, que Deus nos colocou ali com propósitos. A AMIS é um braço. Mas em termos do que eu queria ver mais de nós, inclusive eu, mais de nós correndo riscos. Assim como a Ana está correndo risco. Ela corre um risco, não corre, Ana, de você. Será que eu vou contrair o vírus? Médico é isso, né? Quer dizer, eu estava, antes de eu adoecer, eu combinei com a Teca, eu peguei a permissão da Teca para fazer isso, mas eu fiz um funeral, eu sabia que era um risco. Mas, naquele momento, não é que eu não soube dizer não. Era um risco. Mas, naquele momento, não porque é o Lisandro, era crucial a minha presença, como é crucial a sua presença na comunidade. Então, o que eu espero, Humberto, é que a AMIS e a gente que está por trás da AMIS seja mais presente na comunidade. Justamente por causa desse texto, praticar a justiça. Né? A justiça tem a ver, não é justiça judiciária. Aqui a justiça é como é que eu reflito Jesus numa comunidade carente que tem 1/1000 do que eu tenho. Ok, a AMIS é um caminho, mas tem muita coisa mais que a gente pode fazer junto com a AMIS e abençoar a AMIS para ela fazer mais ainda. Ana, fala pra gente aqui um pouquinho agora de teologia, porque você é uma menina que gosta muito, tomou até um susto, falar de teologia, tomou um susto. Mas, Ana, eu queria que você me dissesse como é que você vê tua profissão diante de Deus. Como é que você vê isso? Eu vou deixar por aqui, porque eu sei que você... eu entendo que todas as pessoas na nossa igreja são discípulos de Cristo. Pelo menos é o que Cristo queria, e o único mandato que ele chama a igreja é para fazer discípulos.
E a gente faz discípulos através dos nossos PGs, a gente faz discípulo através da palavra que é dita lá no púlpito, e a gente entende que as pessoas começam a viver isso no dia a dia delas. Como é que você vê a tua profissão como uma missionária? Eu acho que, primeiro, completando o que o pastor Lisânias falou, eu acho que já responde um pouco dessa pergunta. Atitude é tudo, né? O estar presente é tudo. Então, assim, nessa profissão, a gente se coloca muito no lugar do outro, né? Então, porque eu fui uma psiquiatra que trabalha com isso, falou, eu ouvi uma fala dela, por que a gente fica tão desgastado? Porque o intensivista vai lá, ou a pessoa está lá no mesmo lugar, ou ela foi de alta no dia seguinte, ou ela está melhor ou pior. Agora, a profissão com relação, o que a gente faz, todos nós, não só o médico, o enfermeiro, agente de saúde, os auxiliares, a equipe multiprofissional, o que a gente faz ali? A gente se coloca na posição do outro, né? A gente traz o outro para a nossa vida. E muitas das vezes isso é muito pesado, né? Porque às vezes a pessoa não tem a atitude. Então, como é importante agora, numa época de Covid, o monitoramento. É tão importante como, assim, apareceram os heróis na minha vida agora, né? Ai, pastor, eu fiz o teste, eu não posso morrer. Ai, Márcio, né? Eu não quero morrer agora. Então, assim, de repente aparecem heróis de todos os lados. Irmãos, como você está? Mas, assim, então, como isso faz toda a diferença? E isso, na minha profissão, eu transporto para a comunidade, né? Como faz a diferença a gente estar lá, a gente entrar naquela casa, a gente se sentir à vontade naquela casa e a gente participar ativamente e entender a problemática toda, né? Entender que não é que tomar o remédio, fazer o isolamento social não é tão simples assim. Entender que tomar o remédio não é tão fácil quando ele não está disponível e eu não posso comprar, fazer. Então, como missionária, eu acho que realmente assim é um dia após o outro que eu entro na vida daquela pessoa, que eu consigo transportar tudo aquilo que aquela pessoa tem para mim e fazer o melhor, né? Assim, e eu penso várias vezes, não deveria pensar sempre, mas muitas das vezes naquelas situações assim, de a vida como ela é mesmo, né? Que a gente fala, meu Deus, que difícil. Eu falo, o que Jesus faria no meu lugar? Então, muitas das vezes a gente vai, né, com a alma, com sentimento que nem seria para ir tanto, mas assim, a gente indo, às vezes um olhar só diferente, aquela pessoa, você vê que já dá um sorriso. Eu já ouvi algumas vezes e assim, isso é muito gratificante, né? Você cura a doença da alma? Eu falei, acho que ainda não. Mas assim, então, assim, isso eu acho que é o reflexo de Jesus, que assim eu tento, né, num pedaço muito pequeno, fazer nesse dia a dia, né? E essa que é assim, eu acho que é isso que me dá assim um fortalecimento, uma força para continuar, por mais que a gente saiba de todas as dificuldades, de tudo que luta contra essas pessoas, mas assim, o que a gente tem de bom, né? Quando a gente chega, doutora Ana, e pega um monte de criança, pega no oitavo e um puxa de lá, outro puxa de cá, e fala assim, nossa, que diferença, né? Então, acho que é o ser missionário, o estar com Jesus, e de repente, assim, a gente consegue passar alguma coisa para essa pessoa e Jesus falaria que está na palavra, e de repente, quase sempre a gente consegue falar, né? Então, acho que é esse que é o papel, e é o papel que Deus colocou na minha vida, e que eu quero seguir em frente, e que, assim, eu estou vendo, assim, com tudo que a gente tem, a gente consegue um pouquinho, a gente consegue uma esperança, é a palavra, pastor, mesmo, né?
um sinal de esperança que aquela pessoa ali não tinha, a gente consegue trazer um pouco, né? A gente consegue falar para ela como você é importante, você é igual a mim, mas assim, com a sua importância no seu lugar, você pode fazer a diferença. E eu estou assim, eu estou sendo só o caminho para conseguir te conduzir para essa diferença que você pode fazer. E muitas pessoas, assim, através de uma conversa de 10 minutos, a gente consegue tirar elas de um abismo, talvez de uma iminência de um suicídio, de um pensamento muito ruim. Então, assim, eu acho que Deus está aí, né? Esse é o papel que eu tenho. Olha que legal, porque quando Jesus ele começa o seu ministério, né, ele vai até a sinagoga, lá em Lucas 4, você vê isso, do verso 16 ao 21, Jesus ele dá um manifesto do que é o Evangelho. E uma das coisas que ele fala é que o Evangelho ele cura. Ele cura. E Jesus disse uma outra coisa também, que se você crer, obras maiores você fará. Eu fico imaginando que um médico hoje está fazendo obras que Jesus, na sua época, não poderia fazer. Primeiro, porque a ciência não tinha chegado a esse ponto. E eu olho para você, Ana, eu vejo aí uma menina cheia de amor pelas comunidades. Você sai com a gente praticamente em todos os movimentos sociais que a igreja faz. Você é capaz de chorar o tempo todo. Se a gente deixar aqui, conversar, cutucar você, daqui a pouco você está chorando aqui no meio da gente. Mas deixa eu perguntar para o pastor e te dar um fôlegozinho, porque tu vai chorar na próxima pergunta que eu vou fazer. Lisânia, fala para a gente está numa campanha que gostaríamos de ver todo mundo dentro de um pequeno grupo na nossa igreja. Tem sido um apelo praticamente todo domingo, a gente olha para o pastor Samuel, o Gustavo, que está controlando todo esse trabalho com pequenos grupos. Há um interesse muito grande da igreja, como visão, que a gente acolhesse o nosso povo nos pequenos grupos. E os pequenos grupos também é de onde saem as pessoas para fazer esse trabalho que a Ana está fazendo, que outros estão fazendo e que a gente nem sabe. Como é que você desafiaria, meu querido pastor, a tua igreja a olhar para o pequeno grupo e, ao mesmo tempo, para essa comunidade tão carente que está do lado de fora, quando você tem um Hands in Action aí, você tem um ABIS, você tem tantos trabalhos acontecendo com os ministérios? Humberto, eu creio que a gente, como igreja, a nossa maior preocupação hoje, nesse momento da pandemia, é que ninguém fique de fora do cuidado. E nós, como pastor, você, eu, Samuel, Cláudio, os pastores da igreja, da nova geração, a gente não tem muitos braços, nós temos 2. Então, como é que nós vamos cuidar de quase 5.000 pessoas? É através dos pequenos grupos. Então, nosso apelo aqui é que você se conecte, porque ninguém, biblicamente falando, ninguém vai viver só. O isolamento social que a gente está vivendo, ele pode ser atenuado com um pequeno grupo. Eu falei domingo antes do sermão, que fez muita diferença para mim o pequeno grupo ao qual eu pertenço. As orações, as ligações, as mensagens, isso me fez sentir parte. E não é porque eu sou pastor que eu não preciso disso. Eu preciso disso. Se eu preciso disso, todos nós precisamos. Né? Então, o primeiro apelo é a gente aproveitar essa oportunidade. Se a gente não está conectado, é conectarmos a um grupo. Agora, uma vez que eu estou no grupo, eu posso correr o risco de só receber, só estar lá para ser alimentado. Então, como é que eu posso não somente ser cuidado, mas olhar para fora? Então, vou voltar a aproveitar o exemplo da Ana. Nem todo mundo vai poder, na comunidade, correr os riscos que ela corre, que nem seria permitido. Mas o que eu posso fazer? Eu posso chamar a Ana no meu pequeno grupo, eu vou pedir essa permissão para ela. Eu posso chamar no meu pequeno grupo e dizer, Ana, a gente quer orar por você. O que é que de prato podemos fazer para você conhece alguma família que está precisando o quê? De máscara, de arroz, de feijão? Quer dizer, um único PG não vai suprir a necessidade de Paraisópolis inteira. Mas um
PG para super necessidade, talvez, de 5, 6 famílias. E essa alegria que a Ana expressou é a alegria de ter uma vida com propósito. Ela não é apenas médica. Ela falou, eu usei a expressão agente de esperança, entregador de esperança. Ela é uma entregadora de esperança. E na hora que um pequeno grupo se une a alguém assim, o meu PG não dá para ir com 22 pessoas lá. Mas eu posso pegar uma pessoa como a Ana, apoiá-la, orar com ela, orar por ela. Dizer, olha, precisamos de 5 quilos de arroz próxima semana, 20 quilos de arroz. Eu acho que são coisas assim que a gente pode desenvolver no PG num momento desse, que vai dar para o PG um senso de missão. Agora, e quando a pandemia passar, a gente vai morrer com isso? Não, isso vai morrer? Não, porque quando a pandemia passar, vão ter famílias desempregadas, famílias mais doentes, famílias que vão precisar de carência. Então, esse é o momento da gente começar a ter esse gosto. Agora, como eu faço isso? É sempre através do pequeno grupo. O Hands in Action vai abrir uma ação lá no Tabuão. Ok. O pastor Roberto vai desafiar talvez 5, 6 pequenos grupos a assumir uma parte daquele dia. E a gente responder a ele. Porque a gente se sentir alegre na vida cristã. Quando nós somos pessoas que olham para fora. Não somente que são receptoras. E não, aí eu diria que isso independe do nosso estado. Porque eu posso ser uma pessoa generosa, mesmo com o pouco que eu tenho. Eu posso, por causa do Espírito Santo que habita em mim, encorajar pessoas, mesmo quando eu estou quebrado. Até mesmo quando eu estou sem esperança. Quando eu faço esperança, eu estou quebrado, estou desanimado. Mas eu não posso esquecer aquilo que eu falei domingo. Me agarrar naquilo que eu... E o exemplo é Jesus. Jesus quebrado na cruz, machucado. Ele disse, Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Então, é isso que dá para a gente o senso de viver, de ter uma razão para viver. Eu não vivo só para mim. Agora, sozinho, eu não posso fazer nada. Agora, quando eu me junto a 10, 15 pessoas, eu vou ser cuidado e vou ser cuidado. Então, na sua pergunta, talvez o nosso maior desafio, uma coisa que eu espero que a gente não perca, aumentou o número de pequenos grupos, aumentou no meu grupo, teve 3 casais novos nesse tempo de pandemia. A gente não perder. Eu preciso estar no grupo, não somente para receber, mas para eu poder dar. Que legal, isso pastor. dá para mim, vou repetir um senso. Isso, exatamente. E agora eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, que tem a ver com o coração. Eu sei que o pastor é capaz de morrer por aquela igreja. E quando eu falo isso, eu estou falando com meu coração também, porque eu sei o coração dele. Não que os outros não estejam. Todos nós estamos dispostos a isso, a nos largar. Se deixasse, a gente já estaria lá na rua. Todos nós, porque não vivemos sem abraço. A gente não vive sem estar do lado das pessoas que sofrem. A gente tem que estar orando junto com aqueles que estão sofrendo num momento como esse. Eu sei que o coração do pastor é esse. Mas, Ana, você já chorou, né, esses dias. Diz pra gente quais são os grandes desafios que causam dores no teu coração hoje. Quando você olha para aquelas comunidades que precisam da graça de Deus e também da ciência, que é tão importante para que eles sobrevivam a essa pandemia. Eu acho que, primeiro, eu acho que uma frase importantíssima, né, que o pastor Lisânias me chamou muita atenção agora, que ele falou, encorajar pessoas mesmo quando eu estou quebrado, né? Isso é uma coisa que, assim, faz parte da gente, né? E eu nunca vou esquecer, pastor, que o livro de Salmos acho que é uma coisa que os cristãos em geral já leram. E quando eu estava muito aflita, né, o senhor e a Silvia leram para mim o Salmo 41, né? Então, assim, isso dá
uma calmaria, e aí dá para a gente entender muito do que a gente passou, e a gente estava quebrado, mas a gente tem aquela felicidade que não dá para quem não tem Jesus, né? A felicidade que vem de Jesus mesmo, né? Que o Salmo 41, que eu posso, assim, porque assim é uma coisa que todos os dias eu lembro, né? Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o cura em tempos de adversidade. O Senhor protege e persevera a sua vida. Eu entendi muita coisa, né? Talvez assim, por que eu tenho essa força e de repente, às vezes a gente se depara com tanto sofrimento do outro que coisas poucas que acontecem com um amigo nosso, alguma coisa que ele está tão caído, você às vezes parece uma pessoa tão fria, porque você está em outro mundo, né? A sua realidade é outra. O nível, não que existe nível de sofrimento, mas a dor de uma comunidade, a dor de uma população carente, ela tem outras implicações, né? Então, assim, eu acho que eu já chorei sim, a gente chora todos os dias, como é difícil a gente manter aquela postura de um médico que na medicina de família já não é o todo-poderoso, né? Tiramos esse estigma do médico que, assim, está ali mesmo, assim, quando aquele membro, por mais que seja uma morte anunciada, que a gente falou, que a gente insistiu, que a gente pediu para a gente, fica em casa, não faz. Ele acabou indo a óbito. E aquela família inteira está no isolamento. Então, assim, é uma situação única. E por mais que, assim, está sendo um momento pesado, difícil para nós, é um privilégio, assim, que eu vou levar para sempre mesmo, né? Porque, assim, a gente pega isso, a gente entra na família e mesmo numa situação de dor, a gente é o conforto. Então, eu acho que chorar todos os dias é isso, né? A gente vai quebrado, a gente recompõe a força, a nossa força está na esperança. E eu li pelo menos umas 50 passagens que falam de esperança. Então, eu acho que a palavra de Deus é a esperança mesmo, né? Que a gente tem que estar ali e que a gente é o refúgio que, dentre toda aquela opressão, aquela dor, aquela perda, aquela falta de Jesus que muitas vezes está naquela família deslumbrada por outros deuses, a gente está ali para dar força, para dar o apoio, e a gente está sempre presente. Então, assim, é um choro silencioso mesmo, né? É um choro que a gente traz para casa e muitas das vezes a gente nem consegue, né? E a gente segura o choro de uma equipe inteira, a gente segura o choro de uma família, mas assim, a gente tem Jesus e esse Salmo 41, assim, eu tenho a certeza que ele está assim na nossa vida, nós como um todo que estamos dentro dessa comunidade. Amém. Mesmo. Amém. Amém. Meu pastor, como é que você se sente, né? Eu acho que você também, falar em choro é coisa do dia a dia que você enfrenta, né? De vez em quando você para olhar o tamanho do desafio que a gente tem numa cidade como essa. Eu costumo dizer que a gente não é só uma igreja no Morumbi, mas que a paróquia do Morumbi é parte do nosso ministério, Exato. né? É. Uhum. Então, Li, fala para gente o que está no teu coração quando você olha todo esse Brasil e esse mundo, né? Tão carente. Humberto, tem muito paralelo com o que a Ana falou, como médica. Uma sensação, muitas vezes, de impotência. Então, a gente não vai atender no lado médico, mas muitas vezes são famílias que estão quebradas por conflitos, famílias que você acompanha, em que você dá, comumente falando, o direcionamento bíblico, e a família parece que está crescendo, ou o casal parece que está crescendo, de repente o divórcio vem.
ou a desistência de aplicar os princípios da palavra de Deus na vida deles. Isso dói muito. E aí, como pastor, a gente nessa hora se sente impotente. Claro que o poder não está em nós, né? Porque é a minha palavra, a sua palavra, mas é a realidade da dor. Porque a gente sabe que quando a pessoa desiste de obedecer, desiste de andar nos caminhos do Senhor, não é que ela vai ser atropelada amanhã. Mas as consequências naturais virão do afastamento. Então, existe essa dor, acho que em todo pastor, na nossa igreja tem, quer dizer, nós vivemos nos dois mundos. De um lado, a dor é porque não tem comida, do outro lado, é ter muita comida, mas não tem um propósito. Então, a gente chora por isso. Uma sensação, Deus, é uma falsa culpa. O que é que eu podia ter feito e não fiz? É uma falsa culpa isso. A gente não é culpado. Mas isso dá tristeza. Porque parece que a gente quer resolver o problema de todo mundo, mas a gente não resolve. O médico queria salvar todo mundo, mas não vai conseguir salvar em termos de saúde todo mundo. E, como a Ana falou, não dá para deixar lá no meu escritório, no seu escritório, essa dor. Não? Fechei a porta do meu escritório, a dor fica ali. Não, infelizmente. Felizmente, eu acho que é felizmente, a dor vai conosco. Deus está nos formando nesse processo. Agora, eu acho que em termos de a gente quer alcançar o mundo, e Deus deu um tempo, mas a nossa igreja, os recursos. A gente não tem, talvez, tanto dinheiro como as pessoas acham que a igreja do Morumbi tem, mas nós temos recursos humanos que poucas igrejas no Brasil têm. Então, o desafio para a gente que às vezes chora, Deus ajuda-nos a saber usar melhor esses desafios em todas as áreas. É na área médica, como estamos conversando com a Ana, é na área econômica, é na área universitária. Quer dizer, a gente tem muito potencial. E às vezes digo, Deus, aí eu vou tentar chegar na sua resposta. Aquilo que eu mais anseio no Morumbi é que Deus gere um avivamento. Porque Deus gerando um avivamento, essas coisas vão fluir de uma forma mais suave, sem pressão. Vai ter planejamento, mas essas coisas vão ser naturais para a gente, né? A cabeça, eu não estou jogando confete na Ana, essa cabeça da Ana, ela vai se multiplicar, vai ser mais comum na igreja. Então, é um empresário que, por causa de Deus, ele olha para a sua empresa como um ministério. E ele aplica na empresa dele os valores de Deus, mesmo que ele vai ganhar menos. Mas para ele é importante ganhar dinheiro. Muito mais importante é como gerar esse dinheiro, como cuidar das pessoas que estão ali. É o professor universitário que olha para os seus alunos na universidade e vai além da aula. Eu tenho um grupo de alunos aqui que não estão gritando, mas estão. Como eu faço para conhecer Deus? Então, são jovens que querem ter uma razão de vida. Então, para mim, eu tenho orado por isso, você sabe, Humberto, que se isso acontece, obviamente não dá para planejar, não tem uma receita, tem um princípio. Se eu buscar Deus, Deus vai agir. De modo que toda essa riqueza que Deus nos deu flua, riqueza de recursos, flua de uma forma natural. A gente tem a compaixão pelo perdido. Eu olho aqui, estou na minha varanda aqui, vários prédios na minha frente. Falei, Deus, dá-nos o caminho para chegar nesses prédios, porque em cada apartamento, em cada luz acesa que eu vejo aqui de uma sala, tem conflitos. Não tem família perfeita. Mas essas famílias precisam de esperança, né? Precisam de conhecer Jesus. Então, esse é o meu choro, Humberto, é que, como igreja, Deus nos mova para impactar esse bairro. Se a gente impacta o bairro, o Brasil é impactado também. São Paulo é impactado, o Brasil é impactado. E eu acho que são sempre nessa conversa. Agora, vai ser um impacto assim, global, que todo mundo vai saber do Morumbi? Não. Mas são expressões dessas como a Ana, são expressões dessas como alguns dos nossos empresários que estão fazendo no mundo deles uma diferença. É isso que a gente queria, que todos nós tivéssemos uma cabeça missionária. Você sabe muito bem, você é professor disso, que todos nós tivéssemos uma cabeça missional. Eu fiquei imaginando aqui uma coisa, quando chegarmos no céu, né? É uma figura, mas eu creio que vai ser assim. Deus vai dizer assim, eu peço que todos os missionários fiquem de pé. Antigamente, a gente ia pensar, bom, os missionários ficarem de pé,
Então, o céu que foi para a China, que foi para a Índia, que foi para o Japão, que foi para Cabrobó, coisas assim. Não, aí eu creio que muita gente que não foi para o seminário, não fez um curso bíblico, mas vai poder levantar-se porque se sentiram usados por Deus para levar outras pessoas a Jesus. E talvez não vê muitas pessoas convertidas. Você imagina, eu acho, na Índia, você conhece muito bem a Índia, talvez alguns missionários não verão muitas pessoas convertidas, mas uma pessoa vai valer a pena. Né? Então, acho que essa cabeça que nós estamos falando aqui, uma cabeça missional, que eu viva para servir. Não importa se eu sou médico, engenheiro, professor, dono de empresa, a pessoa que serve o cafezinho na empresa, mas eu viver dessa forma. É isso que eu sonho, por isso eu choro, Humberto. Amém, amém. E é isso que motiva a gente, inspira a gente, pessoas como vocês dois, que inspiram a gente a poder olhar o ministério com essa esperança. Eu tenho trabalhado na igreja do Morumbi há 5 anos com você, Li. Você está me aguentando há 5 anos lá. Já vamos para o 6º ano, né? E para mim é como se a gente tivesse há uns 20 anos trabalhando juntos, porque eu vejo esse coração, né, que você tem, e por causa desse coração é que também a gente tomou essa decisão de estarmos juntos aqui, servindo a Deus, nesse tempo que Deus nos deu. E eu queria te agradecer, Ana, e pedir para você falar um pouquinho para a sua igreja. Se você tivesse que dar um recado para a sua igreja, como uma médica, o que você diria para a sua igreja agora? Presta atenção, igreja, olha, ela vai falar, hein? Eu acho que tudo que a gente falou aqui, ele é muito bem resumido em um versículo que eu achei fantástico. É o Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Então, essa é o meu recado para a minha igreja. Oração, oração e oração. Eu tenho visto o poder da oração a cada dia, no meio dessa pandemia toda, na minha vida. E agradecer, né? Você já está chorando, né? Quase. Meu pastor, então, e você? Qual o recadinho que você vai deixar para a nossa igreja? Eu tenho 2 recados. O primeiro eu já falei isso outro vivamente, mas eu acho que isso precisa ser um falar meu. É que nesse momento de pandemia, de reclusão em casa, muitas coisas surgem que a gente nunca imaginou. Vivendo junto 12, 15 horas por dia, coisas surgem e aparecem. Coisas que a gente não gostaria, coisas que a gente se alegra. Mas o meu apelo é especialmente para você que é o pai da casa, para você que é o marido. Depois eu falo para os que não têm marido. Mas você que é o pai da casa, você que é o marido, de você poder dizer para Deus, Deus, me capacite para ser para essa casa aquele homem, aquele marido que o Senhor gostaria que eu fosse. Talvez você nunca pensou dessa forma, talvez você nem sabe como. Eu não estou falando de você pegar a Bíblia e ler para os seus filhos, embora que seja parte, mas é que esse tempo na sua casa, você assuma a liderança espiritual da casa. Você ser um esteio para sua esposa, você ser um esteio para o seu filho. Esse é o momento que urge a gente, como homem, fazer isso. Aí, algumas mulheres estão assistindo, né? Você pode estar, mas na minha casa eu não tenho marido. Porque isso não te faz uma pessoa de segunda classe. Nem te faz uma pessoa amputada. Pelo contrário, é quando somos fracos que Deus é mais forte. Claro que faz falta um homem na casa, mas isso não te torna uma pessoa de menos valor. Então, é você. E não como peso, não como aquilo que eu tenho que ser, a gente não consegue, mas é na graça de Deus. Você entendeu? Deus, eu não tenho algumas coisas que eu gostaria de ter, mas gera em mim esse coração que vai mostrar para os meus filhos traços de Jesus.
creio que isso pode ser o maior ganho que a gente pode ter nesse tempo em casa, né? A gente aprender a ouvir mais a esposa, aprender a ouvir mais os filhos, admitir quando a gente erra, quando a gente é estúpido. Muito tempo em casa irrita especialmente a gente que é homem, às vezes a gente é estúpido, é dizer eu errei. Me perdoe. Então, o primeiro apelo é esse, Humberto. Agora, o segundo apelo é pensando na igreja toda. É que a gente falou um pouco, né? A gente falou um pouco da cabeça missional. Por mim mesmo, eu não consigo fazer. Então, eu quero juntar o que a Ana falou, a oração, mas com esse reconhecimento que Jesus falou, sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, ore com ousadia e confie que Deus vai lhe confiar, vai lhe capacitar para fazer aquilo que você sonhou. É isso que eu desejo para a gente como igreja. Uau, muito bom. Eu gostei demais do nosso Vivamente dessa semana e eu espero que você também tenha gostado demais. Eu queria dar um abraço em todo o pessoal da saúde, em nome aqui da minha querida doutora Ana, e você representando todo esse pessoal da saúde. Eu faço parte de um pequeno grupo onde todas as enfermeiras, alguns médicos estão ali. Nosso ministério aqui do Vivamente já trouxe vários médicos aqui, pessoas que trabalharam, estão trabalhando duramente nesse momento. E a gente quer dar um abraço em todos vocês. Vocês estão nas nossas orações, tá? E transmita isso para os seus colegas lá na base onde você está, que eles saibam que a nossa igreja está orando por eles também. E orando por você, meu amigo, meu irmão, meu querido, que nos assiste nesse programa Vivamente. Até a próxima. Pense bem e participe de um pequeno grupo. E de lá do pequeno grupo, saia para fazer a obra de Deus, aonde quer que Deus colocar você. Um abraço. Deus abençoe a todos. Obrigado, Ana. Obrigado, Li. Obrigada.